Os livros de história sempre nos mostraram a grandiosidade do Império Romano. Guerras civis, pilhagens e carnificinas. Imperadores autoritários, expansões territoriais, literatura e arquitetura. Bom, tudo isso não é novidade para a gente. Mas quais histórias por trás das grandes obras literárias? Quem foram os personagens que marcaram os bastidores dessa época tão turbulenta? Eu sou Isadora Ramalho e esse é Roma é uma Fanfic, podcast do Latim Ordinário. Eu e Demartônio Oliveira, o convidado especial de hoje, começamos a conversa discutindo sobre o afastamento do poeta Ovídio de Roma. Aliás, para quem não sabe, em 2017 ele recebeu a anistia, depois de mais de 2.000 anos. Dadas todas as teorias da conspiração possíveis, né, as que mais a gente tem, assim, tem uma maior certeza, é as que envolvem algum tipo de rixa política, sobretudo com Augusto, né? Ovídio foi um poeta romano que teve o ápice de sua fama durante o reinado de Augusto, né? De Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, né? Que sucedeu Júlio César, né? Sim. Como ditador anteriormente. E o Otávio Augusto pretendia, durante a sua colocação como primeiro imperador, como formador desse império romano, trazer uma estabilidade política, social, chamada Pax Romana, né? Sim, e nesse ínterim ele pretendia de fato que os costumes, a ética romana voltasse para algo muito firme, algo muito sólido. Então, por exemplo, existem diversas teorias aí, como eu citei, que debatem por que Ovídio teria sido expulso de Roma. Uma delas é referente às obras de Ovídio, sobretudo a Arte de Amar, em que ele coloca ou explora, né, trabalha bastante a condição sexual do ser humano, né, sobretudo das mulheres, né. Existe até a questão de que o livro teria sido escrito para prostitutas, né, questão toda assim. Sobre a Arte de Amar, uma das obras mais conhecidas do poeta, nos questionamos se ela teria sido o estopim e é essa da sua questão da expulsão. literatura dele, das obras, né, da Arte de Amar, principalmente, que o Ovídio, ele vem de um movimento que é dos poetas elegíacos e dos poetas novos, que eles surgiram no fim da República, né, no fim da República e no começo do Império. Porque, por exemplo, na República nós tínhamos obras, né, as obras do Plauto, do Cícero ainda, enfim, obras muito, como é que eu posso dizer, conservadoras, que tinham essa questão da moral que você falou, do Augusto. Eu acredito que possa falar conservador. E o Ovídio quebrou, né, isso. Exato. O Ovídio, nesse sentido, ele é bem, digamos assim, bem revolucionário, né? Ele quer modificar esses esquemas conservadores da postura de Augusto e outros, né? Sim, mas é interessante isso, porque ele não foi o único, né? Que é uma coisa que a gente pode pensar, porque ele não foi o único. Teve Catulo, Tibério, Propécio. Propécio escreveu uns 50 tons de cinza, versão Roma antiga. A Cíntia, que era a musa inspiradora dele. Então não faz sentido o Ovídio ter sido banido de Roma exclusivamente pelas obras dele. Esse já é o primeiro ponto. Por isso... Outro motivo que o teria levado ao exílio seria sua proximidade com Júlia, filha do imperador Augusto, que inclusive também foi exilada. A Arte de Amar, que ensinava, né, que dava essas dicas, que era para prostitutas, mas era um livro de ampla divulgação. Nada impedia que esse livro tivesse chegado nas mulheres da alta sociedade,
que foram criadas só para procriar, só para, enfim, levar o nome da família adiante. Esse foi. E a Júlia, né? Nossa famosa Júlia, que há boatos de que ele era cúmplice, né? Que eles eram amigos e que eles enfim, que tinham alguns banquetes, festas, e que o Ovídio estava lá e que ele fazia a ponte, né? E tipo, olha aí, o fulano quer te conhecer, né? É igual o balada, né? Até hoje as pessoas fazem isso. Mas Além disso, na transição da República para o Império, surgiram os poetas elegíacos e os poetas novos, marcando assim uma mudança nas obras literárias. Por isso, discutimos sobre as mudanças que teriam acontecido na sociedade também nessa época. Por exemplo, na República tinha aquela coisa de que tinham que seguir um padrão, né? Então eles não vão mostrar o que realmente acontecia, eles vão mostrar o que eles queriam mostrar, né? O que é que vocês querem que a gente veja. No Império, porque, por exemplo, no Império as coisas eram um pouco mais liberadas, mas será que isso só acontecia no Império? Por exemplo, na época do Nero, que a gente já vai falar, era tudo muito extravagante, né? E inclusive a gente vê em Satírico, no Asno de Ouro, né, que é Metamorfoses, e a gente vê em vários outros. Mas será que isso foi só nessa época ou ou isso só foi retratado, né, nessa época? Eu acho que talvez só tenha tomado um porte assim político, um porte, digamos, nacional, com maior força nessa época, justamente pelos movimentos que estavam acontecendo, né? E aí, como houve uma proposta muito forte da parte de Augusto, então houve represálias mais fortes para poder conter isso, né? Não que não fosse algo que já existisse anteriormente. E quem foi a Agripina Menor? Além de mãe do imperador Nero, ela foi uma das mulheres mais poderosas, ambiciosas e marcantes de Roma. A Agripina, por sinal, foi bisneta do Augusto, né? Sim. Bisneta do Augusto, foi neta. Porque, assim, tinha uma peculiaridade muito, que eu acho muito curiosa em Roma, que é tipo assim: ela era tia. Aliás, o Tibério César, que foi imperador, foi tio-avô dela, mas ele adotou ela como neta, né? Então ela ficou sendo neta do imperador. É umas histórias assim muito que eu fico infelizmente por cima podcast. Infelizmente isso é um podcast, porque na edição teria colocado o meme da Nazaré fazendo Pois é. Mas ela foi irmã do Calígula, né? Pra quem não sabe, ela foi irmã do Calígula. Então ela já teve uma escola em casa, né? De bons comportamentos, só que não. Só que não mesmo. Porque, por exemplo, a Agripina, ela já cresceu achando que incesto, que assassinato, enfim, envenenamento, tudo isso era normal. E que tudo fazia parte digamos assim, do meio que ela se utilizaria para conseguir todo o poderio que ela conseguiu, digamos assim, no final da história, né? Ela em conjunto, né, com Nero, né? Sim, sim. Porque, na verdade, ela sempre quis o poder, ela era ambiciosa, ela tinha isso em mente desde sempre. Mas, ao mesmo tempo, ela fez de tudo, né? Por exemplo, ela casou com o Cláudio, que era o tio dela, se eu não me engano. Você falou, né? Exato. Ela casou e mandou envenenar. E o Cláudio já tinha um filho, que era o britânico, e ela, mesmo assim, ela casou com ele e fez ele assinar um termo, alguma coisa assim, garantindo que o Nero fosse o sucessor dele direto ao trono, né? Exatamente. E eu acho que era isso, que ela tinha essa ambição, mas ela sabia que por ser mulher, ela não iria... Ela não teria condições assim de assumir legitimamente, porque em algum momento o próprio Senado barraria isso, né? Enfim. E o plano todo, né? O foco todo da Agripina foi o quê? Bom, meu foco aqui é o poder. Eu vou aqui sair matando a geral, né? E botar o meu filho para assumir, mas nos fundos estou aqui eu controlando as cordinhas da marionete que ele vai ser de mim, né? E aí a relação Nero e Agripina nunca foi uma coisa muito assim, saudável, né? Digamos assim. Agripina e Nero passaram a ter uma relação conflituosa.
Não uma relação conflituosa de mãe e filho, e sim de duas pessoas que disputavam pelo poder. Por isso, ele tentou assassiná-la algumas Falando sobre vezes. esse conceito do duro de matar. É, Ela sofreu 2 ou 3 tentativas de assassinato. Foram 2, né? Porque, na verdade, ela é. foi envenenada. Não, pelo Nero, eu lembro o seguinte. Pelo Nero, ele, digamos, deu um tour pelo Mediterrâneo para Agripina, né? Deu aspas, viagem de cruzeiro para Agripina. Vai, mamãe, vai viajar, pega um navio, vai viajar o Mediterrâneo todo. Nessa história, ele mandou que os soldados que estivessem no navio colocassem uma placa de chumbo, né, em cima da tenda que ela ia dormir. E deixasse lá para na hora que ela estivesse no divã, a placa de chumbo caísse e matasse ela espremida. Né? A questão é que, como ela dormiu no divã, as laterais do divã, como tem aquela borda alta, elevada, impediram que a placa esmagasse ela. Então ela conseguiu simplesmente dar uma escapulida assim de lado e ficou tudo bem. Ela só sofreu uma lesão no ombro, né? E saiu nadando. Lindo e maravilhoso. E a escrava dela ficou lá, no navio, né? E ela, eu sou a Agripina, mãe de Nero. Aí, que por sinal, na hora que aconteceu isso, né, os soldados saíram, que era a ordem de Nero também, saíram dando remada, né? Pegaram o remo, bateram em cima das escravas para não avisarem, não fazerem mais alarde ainda do que a própria Agripina já fazia, né? Para deixá-las inconscientes e tal. E quando ela chegou, né? Sim, e aí quando ela chegou foi na França, acho que foi, né? Na Marselha. Não lembro a região. Ela mandou um mensageiro, né? Eu lembro que ela não chegou, ela mandou um mensageiro dizendo que foi só um acidente, que o Nero não se preocupasse. Na verdade, ela já sabia que isso tinha sido uma tentativa de assassinato. Com certeza, ela já mandou conforme. Mandou tipo, ó, eu estou mandando a mensagem pro meu filho, mas eu sei que foi ele que mandou me matar. Mas ela disse, não, foi só um acidente, tá tudo bem. Mas o Nero continuou implacável e ele mandou matá-la. E ela, já sabendo disso, ela pediu para que os soldados atingissem de onde o meu assassino, né, o cara que mandou matá-la, saiu do ventre. Né? Então, nossa, inclusive tem também o fato de que ela tomava uma pequena dose de veneno todos os dias, né? No dia que tentaram envenená-la, não conseguiram porque justamente já estava resistente ao veneno. Né? A imunidade, né? Então. Não, boa imunidade. Porque era muito normal que as pessoas. Era normal que as pessoas morressem envenenadas. Inclusive, ela matou o marido dela envenenado. Então, ela já tinha conhecimento de causa e então eu vou aqui, vai que tentam me matar, eu já estou preparada. Exatamente. Era uma figura muito peculiar. E, inclusive, né, mandou até. Tem até a cidade de Colônia, na Alemanha, né? Que chamava-se Colônias Agripinenses, né? Na Alemanha, assim. Ali na região oeste, né? Oeste da Alemanha. A cidade de Köln, que antigamente não, né? O nome original era Colônia Agripinensis, né? Em homenagem à Agripina, mãe de Nero. Para finalizar, ficou claro que a relação entre Estado e literatura era muitas vezes conflituosa. Mas, no caso de Ovídio, será que as causas foram as suas obras polêmicas? Ou ocorreram outras histórias que ficaram apenas nos bastidores? Ainda sobre literatura, sabemos que ela pode documentar e retratar uma época. Mas, quando lembramos dos regimes autoritários da República e do Império, podemos acreditar que tudo foi mostrado? E quanto a Agripina? O que aconteceria se ela tivesse crescido em um ambiente diferente? Sua vida teria sido menos conturbada? O que teria acontecido se ela tivesse conseguido governar Roma, como sempre quis? Sua vida ao lado de seu filho teria sido menos
conflituosa e seu final menos trágico? Nunca saberemos. Porque eu acho que a conclusão, né, que se tira disso é que, na verdade, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né, que a gente está falando aqui, enfim, que as pessoas não sabem, que a gente sempre se surpreende. Mas eu quero continuar essa série de o que é que tem por trás de Roma, porque isso é só uma pequena parte. Porque ainda tem a Guerra Civil, a primeira parte da Guerra Civil, a Guerra Civil é uma pequena parte. Que a primeira parte da Guerra Civil, que é Júlio César e Pompeu. Depois tem a segunda parte, que é o Marco Antônio, o Otaviano. E nisso tem o Cícero no meio, bem aleatório, no meio de tudo. E tem... uma peculiar também. Tem tudo isso que a gente precisa falar. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente já passou do nosso tempo. Mas vai ficar isso, porque a conversa é muito boa. Bom, inclusive, como eu falei, Demartoni é dono e proprietário da Império Geek, né? @Império Geek no Instagram, quem quiser seguir. @Império Geek. Por favor, sigam lá, pessoal. Quem estiver nesse mundo geek, mundo nerd, pop, coisas do gênero, sigam lá, @Império Geek. Isso, então quem gosta de Vingadores, Star Wars, o que mais? Game of Thrones, animes, jogos, Stranger Things, séries em geral, enfim, coisas que abarcam. Oi? Tem La Casa de Papel? Tem, claro que tem. Tudo que envolver esse mundo, este cenário tá lá, né? Então, mas vocês estão vendendo online? Vai ter, né, um site, inclusive, que vocês... eu pretendo que até o final do mês a gente comece já no online. Atualmente a gente está no Centro Fashion, no setor amarelo, Rua Coronel Ferraz, nos boxes 2169 2171. E muito em breve a gente estará já com o site em pé e vendas online funcionando, né? Atualmente temos o Instagram, citamos, e a loja física. Que bom, então, aproveitem que lá só tem coisa boa e sigam. Tem mesmo. E é isso. Bom, tá convidado para voltar outras vezes, já. Eu ficarei muito honrado pelo convite. O episódio de hoje termina por aqui. Mas não se preocupem, nós voltamos em breve. E aí, gostaram? Eu sou Isadora Ramalho e esse é o Roma é uma Fanfic, podcast do Latim Ordinário.